Vamos continuar estudando a morfologia, as classes gramaticais, e hoje vamos falar do artigo, né? O artigo que é um assunto muito interessante, né? Para entendermos o estudo das orações, primeiro temos que aprender as classes gramaticais. Os artigos são palavras que acompanham o substantivo indicando o seu número, singular ou plural, e o seu gênero masculino ou feminino. Podem ser classificados em artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos determinam o substantivo. Aqui, ó, o garoto. O artigo o aqui está determinando o substantivo garoto. Artigos indefinidos indeterminam o substantivo um garoto. Quando você falar um garoto, você não está determinando, você está indeterminando o substantivo. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, os, as. Determinam o substantivo de forma particular, objetiva, precisa, individualizando seres e objetos. Aqui, ó, nos exemplos. O vizinho ganhou a loteria. Você falar o vizinho, você está determinando, né? A loteria. A criança caiu na praça. Quando você coloca o artigo aqui, você está determinando, né? Agora, quais são os artigos indefinidos? São um, uma, uns, umas. Um vizinho ganhou na loteria. Um vizinho, você não sabe qual é. É um vizinho. Um vizinho qualquer. Uma criança caiu na praça. Você não está determinando. É uma criança, né? Você não sabe qual é. Você só sabe que é uma criança. O emprego dos artigos indefinidos, né? Com números, quando indica aproximação numérica. Umas 40, né? É umas 40. Então, você está generalizando, não está particularizando. Umas 40, uns 100. Para enfatizar um verdadeiro amor, um encanto, né? Para comparar algo com uma figura conhecida, né? Algo, né? Tá escrito errado aqui, era para ser algo. Ela é uma rainha, né? Ela é uma rainha. Está comparando aquela pessoa com uma rainha. Ele é um Dom Juan. Está comparando ele, né, com a figura. Agora tem as contrações dos artigos com preposições, que é bom, né, entendermos, que muitas pessoas escrevem e não sabem, né? Não sabe o que está escrevendo. É um exemplo aqui, ó. A contração da preposição a com os artigos aqui, ó. Quando você escreve ao, aqui dentro desse ao está o a preposição mais o artigo. Quando você vê um a craseado, com a crase, com essa setinha aqui em cima, aqui dentro desse a está um a artigo e um a preposição. Quando você escreve aos, está aqui a preposição a mais o artigo os. Quando você vê as acraseado, aqui dentro está o a preposição mais o as artigo. Preposição de, né? Contração com o artigo aqui. Quando você vê o do, aqui é a preposição de mais o. Quando você vê o da, é a preposição de mais o a. Quando você vê o dos, né? Dos, está a preposição de mais o os. Quando você vê o das, esqueci de botar aqui fechar as aspas. Está o artigo de está a preposição de mais o artigo as. A preposição em
Contração da preposição em mais os artigos. A preposição em, quando você vê ali, você escreve um no, está o artigo em, ou, para a preposição em mais o artigo ou. Quando você escreve um na, aqui dentro desse na está uma preposição em mais um artigo a. Quando você escreve um nos, aqui dentro está a preposição em mais o artigo os. Quando você escreve o nas, aqui é um S, pessoal, um erro de digitação, ficou nad. Nas, dentro está a preposição em mais o artigo as. Preposição por, contraído com os artigos. Quando você escreve o pelo, ali está a preposição por mais o artigo o. Pela, preposição por mais o artigo a. Pelos, preposição por mais o artigo os. Pelas, preposição por mais o artigo as. Os artigos indefinidos contraídos com preposição. Quando você escreve num, está a preposição em mais o artigo um. Quando você escreve o numa, está a preposição preposição em mais o artigo uma. Um artigo indefinido uma. Quando você escreve nuns, está a preposição em mais o artigo indefinido uns. Quando você escreve numa, está a preposição em mais o artigo indefinido umas. Preposição de, contraído com os artigos indefinidos. Quando você escreve dum, está a preposição de mais o artigo um. Duma, preposição de mais artigo uma. Duns, preposição de mais artigo indefinido umas. Dumas, preposição de mais artigo indefinido umas. Exemplo de contração de preposição com artigo. Hoje de manhã fui à feira. Fui à feira e ao supermercado. Aqui está um a craseado, que aqui dentro está um artigo, uma preposição a mais um artigo definido a. Ao supermercado, aqui está o artigo a preposição a mais o artigo definido o. Do meu lado direito estava estacionado um carro amarelo. Aqui está a preposição de mais o artigo definido o. Na rua onde moro há um grande jardim. Aqui está a preposição em mais o artigo definido a. A mãe distribuiu bombons pelo filho e pela filha. Aqui está, né? Contraído. A preposição por mais o artigo definido o. Aqui está a preposição por mais o artigo definido a. Numa, né? Estavam todos numa grande confusão. Aqui está a preposição em mais o artigo indefinido uma. Duma, né? Estou precisando de uma cama confortável de descanso. Aqui está a preposição de mais o artigo indefinido uma. Outras funções do artigo. Além de definir e identificar o substantivo, indicando o gênero e o número, os artigos possuem outras funções muito importantes, como substantivação de palavras e a distinção entre palavras homônimas. A função de substantivação, que é no processo de substantivação, os artigos criam substantivos a partir de outras classes gramaticais, transformando, por exemplo, adjetivo e verbos em substantivo. Aqui, ó. Aquela menina tem um andar gracioso aqui, ó. O artigo indefinido 1, né?
substantivando o verbo andar, né? O verbo aqui que está no infinitivo. O verbo andar. Então aqui o artigo está substantivando esse verbo aqui, né? Está aqui como um substantivo. O verde da água do lago é lindíssimo aqui, ó. O verde, que é um adjetivo, está aqui como substantivo, porque se o artigo aqui está, substantivou o adjetivo. Função de distinção entre homônimos. Relativamente à distinção entre substantivos homônimos, é através do artigo que se faz a distinção entre o feminino e o masculino da palavra e a consequente distinção entre seus significados. Aqui, ó. Minha cabeça está doendo. Está escrito aqui, minha cabeça está doendo. Você vê que a frase aqui de cima, minha cabeça está doendo, com a frase aqui de baixo, o cabeça, você vê que são escritos da mesma forma, né? Só que tem significados diferentes, né? Aqui minha cabeça é um substantivo, né? E o cabeça também é um substantivo, né? Agora com significados diferentes. São escritos do mesmo jeito, agora com significado diferente. Minha cabeça está doendo, né? Está falando da cabeça mesmo, cabeça, né? Cabeça, um membro, né, do corpo. E o cabeça, embora escrito da mesma forma, aqui embaixo o cabeça ainda está dizendo aquela pessoa que é o líder, né? O capital financeiro da empresa está em risco. Brasília é a capital do Brasil. Escrito da mesma forma, né? Isso que se quer o significado de homônimos. Escrito da mesma forma, porém com significado diferente. O capital aqui está significando dinheiro. E cá a capital é a cidade, né? Brasília. Então, pessoal, aqui só é mais um resumo, né? De artigo. Dando uma pincelada rapidinho, né? Para adentrarmos, né? Depois o estudo da sintaxe, que é o que cai mais em concurso. Então, para você aprender a sintaxe, você tem que saber das classes gramaticais, né? Você tem que saber dentro da frase o que é um artigo, o que é um pronome, o que é um numeral, o que é um substantivo, o que é um verbo, que lá na hora na sintaxe, no estudo das orações, o substantivo já vai ser o sujeito, né? O verbo, né? Já vai ser o sujeito, né? E o verbo já vai ser o predicado, né? E aí vem os complementos do verbo, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto, né? Então, já estudamos outras classes gramaticais, agora estamos estudando artigo, né? Próxima aula vou ensinar o que é um pronome, né? Que é uma aula mais extensa.